Confira esta semana. Conselho Seccional da OAB Ceará promove coletiva sobre a interpelação judicial ao desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. Advogados públicos federais fazem nova paralisação em prol da PEC 443/2009. OAB Ceará aprova a criação da subseção em Canindé. Tudo isso e muito mais no programa desta semana. Não perca! Conselho Seccional da OAB Ceará promove coletiva sobre interpelação judicial ao desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. Advogados públicos federais fazem nova paralisação em prol da PEC 443/2009. OAB Ceará aprova a criação da subseção em Canindé. Você confere uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o país. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil no programa OAB na TV Mundo Jurídico. O Conselho Seccional da OAB Ceará promoveu na terça-feira, 16 de junho, uma coletiva sobre a interpelação judicial ao desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. A ação teve como objetivo a obtenção de informações objetivas e a apresentação de provas sobre a denúncia do desembargador referente à suposta venda de habeas corpus durante os plantões no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no ano de 2014, período em que exercia a presidência. Há cerca de um ano, em abril do ano passado, o Tribunal de Justiça, através do presidente do Tribunal, desembargador Brígido, ele informou que havia uma suspeita por conta dos plantões de envolvimentos de advogados, servidores, promotores e desembargadores na venda de liminares no plantão do Tribunal de Justiça. Talvez uma das coisas mais graves que a Justiça Comum do Estado do Ceará já passou, porque o que há de mais sagrado é a isenção do magistrado no momento do julgamento. É a isonomia no momento da distribuição, ou seja, você distribuir um processo sem saber quem será o juiz que irá julgar a causa, permitindo a esse juiz ter isenção total em relação ao fato narrado pelo advogado e dar tranquilidade para o cidadão de que vai receber daquela justiça uma decisão totalmente isenta. Com a venda da liminar, como foi descrita pelo desembargador Brígido, nós passamos a ter o risco de ter um Poder Judiciário manietado durante os finais de semana nos plantões do Poder Judiciário. O desembargador Brígido anunciou isso para a imprensa. A OAB, de imediato, nós oficiamos tanto ao Conselho Nacional de Justiça, através de ofício ao ministro Joaquim Barbosa, como oficiamos ao próprio presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Gerardo Pontes Brígido. Em 15 de abril, ao desembargador Brígido, não obtivemos nenhuma resposta. E em 30 de abril, nós oficiamos ao presidente do CNJ, na época, o ministro Joaquim Barbosa. E aguardamos, tanto do CNJ como do TJ, as providências. Mas não ficou só nisso. Nós, internamente, instamos ao Tribunal de Ética e Disciplina, que é o tribunal responsável pelo julgamento nos casos de prática irregular, ético-disciplinar de advogados, para que fossem abertos procedimentos para começar uma investigação e punir os culpados. Isso com bastante cautela, com bastante responsabilidade. Esses processos, por lei federal, eles correm em segredo de justiça, está escrito na Lei Federal 8906 de 1994, e, para nossa surpresa, o CNJ nos informou que o desembargador Luiz Gerardo Brígido não havia apresentado nenhum documento ao CNJ. Ou seja, até aquele momento, até 30 de abril, não havia sido feita nenhuma formalização perante o CNJ. No mês de maio, nós recebemos do Ministério Público a documentação enviada posterior ao ofício da Ordem dos Advogados do Brasil, a cobrança da Ordem dos Advogados do Brasil, também em resposta ao Ministério Público Estadual, a documentação enviada pelo desembargador Brígido. Isso é importante ressaltar, porque a Ordem tem cobrado muito isso para que a gente consiga desvendar esse mistério e punir os responsáveis. Primeiro, a Polícia Federal e a Polícia Civil detectou que, durante os plantões, haviam determinados traficantes que estavam sendo soltos. Havia uma discussão se, no plantão,
o desembargador, como plantonista, poderia ou não liberar esses traficantes. E isso passou a ser acompanhado a partir desse pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir do pedido do Ministério Público Estadual, que inclusive oficiou ao Procurador-Geral da República, pedindo urgentes medidas para que fosse desvendado esse caso. Ou seja, qual era a suspeita? Traficantes do Rio de Janeiro, traficantes de São Paulo, traficantes do Rio Grande do Sul, traficantes de Minas Gerais, estavam sendo transferidos para o estado do Ceará, aqui postulavam, durante os finais de semana, a possibilidade de obterem liminares e essas liminares promoverem a soltura desses traficantes, né? Essa informação chegou até a Ordem dos Advogados do Brasil. Com a documentação, o Tribunal de Ética começou a ouvir os advogados, são cerca de 20 profissionais, tentando fazer uma separação, gente, do que é ato delituoso, do que é ato criminoso, e isso tem que ficar muito claro para a sociedade e para a imprensa. A Ordem, ela vê nessa investigação do Superior Tribunal de Justiça. Nós recebemos do Superior Tribunal de Justiça um inquérito que é sigiloso, o próprio Tribunal de Justiça recebeu também, na forma sigilosa, na própria nota do Tribunal de Justiça. Ele diz que o objeto da diligência não pode ser revelado ante o caráter sigiloso das investigações, mas a própria nota do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já cita aqui o caso de um desembargador que teve, no caso, o desembargador Carlos Feitosa, o gabinete alvo de uma busca e apreensão, mas o inquérito que cita os demais desembargadores, os demais juízes, os advogados, ele corre em segredo de justiça em proteção da investigação, porque nós queremos encontrar os punidos, aqueles que serão punidos efetivamente a partir das provas. Quem vai ter elementos suficientes para se chegar a essa conclusão? A Polícia Federal com a investigação, a Justiça Federal que vem acompanhando. Portanto, eu queria deixar isso muito claro. A Ordem, ela tem a defesa intransigente da advocacia. Nós temos uma comissão que funciona 24 horas em defesa do advogado, mas em defesa do bom advogado, do advogado ético, do advogado que trabalha com a responsabilidade de atender ao seu cliente e entregar esse cliente à justiça. Nós não podemos comparar um meliante, um bandido que se passa por advogado, que se utilizando da sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, negocia liminar para soltar traficante. E isso tem que ficar muito claro para a sociedade, para que a sociedade possa entender. Portanto, hoje nós renovamos ao STJ, através de ofício, faremos isso daqui a pouco, renovamos ao CNJ a intensificação das investigações, estamos agregando a isso as pessoas que trazem informações para a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não podemos esquecer que nós estamos disponibilizando um 0800, que é o 0800, 085, 0800, para que as pessoas denunciem e possam subsidiar a Ordem dos Advogados do Brasil de elementos para que nós possamos avançar nas investigações. O pior para a justiça, o que há de mais execrável para o Poder Judiciário é você manietar a isenção do juiz na hora de decidir. O bom juiz se sente atacado, o bom advogado se sente atacado, e o que é pior, uma investigação feita, atabalhoada, e no nosso entender, a forma como foi colocada pelo desembargador Brígido, sem que as investigações tivessem sido iniciadas, prejudicou a investigação, porque nós podíamos ter avançado muito mais, mas como o desembargador Brígido foi à imprensa, sem que tivesse ainda em andamento um inquérito com quebra do sigilo telefônico, com quebra do sigilo bancário, com quebra do sigilo fiscal, e o inquérito atesta isso, você pegar a declaração de imposto de renda de alguns magistrados e comparar com a movimentação bancária, há uma distorção enorme. E isso precisa ser melhor averiguado, com a ampla defesa, com o contraditório, mas isso é muito grave. Se alguém percebe, por ano, 600 mil reais, ele não pode ter uma movimentação fiscal sem justificativa de 2 milhões, de 2 milhões e meio. E isso só é possível fazer com a quebra do sigilo fiscal, com a quebra do sigilo bancário e, principalmente, com a quebra do sigilo telefônico. No meio da investigação, além da corrupção, se agrega mais uma informação fruto de denúncias. Como disse, reforçando aqui o papel de receptáculo da Ordem dos Advogados do Brasil, e que não tem nada a ver com a advocacia, que é a divisão do pagamento de servidores em alguns gabinetes do tribunal. Isso está sendo investigado pela Polícia Federal, servidores foram ouvidos,
desembargadores foram ouvidos e a investigação avançará. Isso demonstra que nós precisamos aproveitar, foi muito bem dito isso pela própria desembargadora Iracema, aproveitar para fazer uma grande asepsia no Poder Judiciário Estadual. Os bons juízes, que são a maioria esmagadora, querem trabalhar de forma correta, de forma ética. A advocacia, nós somos 32 mil inscritos no estado do Ceará, a investigação alcança menos de 30 advogados. Isso mostra que a esmagadora maioria da advocacia do nosso estado quer trabalhar bem. Nós não podemos também refutar a necessidade obrigatória por lei, obrigatória pela Constituição Federal, da ampla defesa do contraditório. Portanto, é esse o reforço. Eu acho que há uma cobrança muito grande por parte da imprensa de uma satisfação à sociedade. Quer dizer, você tem um grau de confiabilidade no Poder Judiciário muito grande. As demandas de saúde vão para o Judiciário, as demandas penais vão para o Judiciário, as cíveis, ou, enfim, tudo que envolve a sociedade vai para o Judiciário para que o Judiciário possa interpretar a norma e obter dali um resultado que seja o direito. Então, é um choque para a sociedade ver que ela entrega a sua confiança a um poder e esse poder os trai na forma de corrupção. Mas é importante também nós apurarmos e punirmos, porque isso tem um efeito pedagógico. Isso evita que outros magistrados se desvirtuem da sua condição, eu diria até quase divina, de julgarem a vida dos outros. Nós transferimos a responsabilidade de decidirmos o nosso destino e entregamos ao judiciário. Nós não podemos permitir que esse judiciário venha desvirtuar essa condição sacrossanta de julgador. Portanto, nós teremos ainda o desenrolar de outros passos nessa investigação. Disponibilizamos a Ordem dos Advogados do Brasil. Como disse, a advocacia, em sua esmagadora maioria, age de forma ética, correta, e é papel, sim, da Ordem de defender o advogado. O bom advogado, o advogado ético, que é a esmagadora maioria. E aqueles que precisarem de punição serão excluídos dos quadros da ordem, e eu acredito que o inquérito contribui muito para isso, porque as escutas telefônicas vão dar aí uma baliza significativa para isso. E os problemas que são próprios do Poder Judiciário, por exemplo, na interceptação telefônica, se descobriu a divisão do pagamento de servidores que deveriam receber integralmente e dividiam. Isso que não envolve a advocacia também é objeto de interesse da Ordem dos Advogados do Brasil, porque também é uma forma de diminuir o Poder Judiciário. Ele que deveria distribuir justiça comete, dentro da sua própria casa, uma injustiça. Pontuo isso porque há problemas que são intrínsecos ao Poder Judiciário, ou seja, dele próprio, e há problemas que são externos, extrínsecos, que são fora da realidade do Poder Judiciário, e cabe a nós também acompanhar os dois lados. A OAB, pela própria Lei 8906, ela é obrigada a fazer o acompanhamento do Estado Democrático de Direito e a evolução do Poder Judiciário, e a Constituição Federal, no artigo 133, diz que nós somos integrantes da administração da justiça. O advogado é indispensável à administração da justiça. Por isso é que a ordem tem, sim, competência constitucional para se imiscuir nesse fato e fazer todo o acompanhamento. Nós tivemos o cuidado ontem de conversar com a desembargadora presidente, que acabou de assumir que os fatos não pertencem à sua administração. Tivemos o cuidado de falar com o presidente do inquérito, que é o ministro Herman Benjamin, um magistrado experiente e que vem acompanhando muito de perto o caso. Para que nós obtivéssemos resultados, foi nomeado um desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, magistrado experiente para acompanhar. Os depoimentos foram deslocados para a Justiça Federal, para dar mais isenção ainda na ouvida das partes, e o acompanhamento feito pela Polícia Federal. Portanto, aquele nosso diálogo ocorrido há 6 meses atrás, como vocês podem ver, já tem resultado, nós já conseguimos avançar. Agora, digo a vocês, nós avançaremos muito mais. Eis uma oportunidade única para a Ordem dos Advogados do Brasil contribuir com a melhoria da justiça. Nós vamos receber, do último concurso agora do mês de agosto, segundo a desembargadora Iracema, mais 80 magistrados. Que esses magistrados possam ingressar numa justiça já saneada e livre desse grande câncer que é a corrupção. Vamos à palavra do presidente, com o advogado Valdetar Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, é muito importante a sua participação no processo de capacitação para o novo CPC.
estamos distribuindo 30 mil códigos gratuitamente. Estivemos no Cariri, juntando toda a região no centro de eventos, com cerca de 800 colegas. Da mesma forma, já estivemos em Sobral, no centro de eventos, com aproximadamente 500 colegas. Aqui em Fortaleza fizemos o maior de todos os eventos, com em torno de 1.700 colegas na Assembleia Legislativa. Veja no site da OAB que todas essas palestras estão sendo gravadas e já estão disponíveis para você poder assisti-las. Também reúna um grupo de colegas, contacte a Ordem dos Advogados do Brasil e nós iremos até lá fazer essa capacitação, levar professores e permitir que você, recebendo o código, possa marcá-lo, anotá-lo e, a partir de março do ano que vem, ter informações concretas que auxiliarão no dia a dia de trabalho. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB tem por finalidade zelar pelo cumprimento do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, e do Código de Ética Profissional, além de contribuir para a dignidade e credibilidade da advocacia, considerada atividade essencial à administração da Justiça. E para conhecer um pouco mais sobre as atribuições deste órgão, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará, Dr. José Damasceno Sampaio. Dr. José Damasceno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é nosso e é sempre importante utilizarmos esses meios de comunicação, como é muito importante no nosso programa, para levar aos nossos colegas, principalmente do interior, e aqueles que nos acompanham, alguma informação, alguma orientação sobre a prática do nosso Código de Ética. Doutor José Damasceno, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse sobre os contratos de honorários advocatícios, que são, via de regra, há uma recorrência no que diz respeito à confusão. Então, de que forma o Tribunal de Ética tem acompanhado essa questão dos contratos de honorários advocatícios? Nós temos participado bastante de eventos, principalmente junto aos estudantes de Direito nas faculdades de Direito do Ceará, capital interior, num trabalho de prevenção. Nós temos detectado um índice muito alto de representação, de reclamação, quanto à cobrança de honorários. E isto é aquela história que se diz, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não é? O advogado não tem o cuidado necessário na hora da contratação. E ele precisa realmente fazer uma prevenção nisso, porque ele é muito bom na hora de estar sendo contratado. E depois que presta o serviço e vai receber os seus honorários, é sempre criticado. Então, o que nós orientamos? Que esse contrato ele seja sempre formal, seja escrito, porque é uma prova a favor e contra as partes ao mesmo tempo, mas traz delineadas as responsabilidades e delineados os direitos de cada parte contratante. O contrato, ele pode ser por etapa, ele pode ser só para fazer a petição inicial, ele pode ser só para a primeira instância, ele pode prever a segunda instância, ele pode prever os recursos. Nada impede que... É importante que tudo esteja muito claro. Muito bem delimitado. Muito bem delimitado, os direitos e deveres. Um fator preponderante que eu chamo sempre a atenção é a questão do recebimento dos honorários, que tem trazido muitos problemas. Nós fizemos algumas propostas para melhorar o nosso Código de Ética, inclusive autorizando, mas tem uma barreira muito grande, autorizando ao advogado que tem um contrato, ele possa, por si próprio, quando receber o dinheiro que é destinado ao RPV ou um precatório que é destinado ao seu cliente, ele pudesse reter os seus honorários. Mas se isto não tiver uma previsão, e eu queria que... Em contrato? Em contrato, autorizando que ele pode reter aquele dinheiro, certo. Ele não pode isso da suspensão mínima de 30 dias. Embora ele tenha um contrato provando que ele contratou 10%, 15% ou 20%, ele não pode, por conta própria, reter. Ele tem que pagar claro. o cliente e o cliente lhe pagar. Então, é um caso complexo. Se ele recebe a RPV e vai repassar para o cliente só o líquido já retirado dele, ele precisa de uma autorização prévia. Isso é um texto legal, é o artigo 35 do Código de Ética e Disciplina, parágrafo 2º, que diz: a compensação ou desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual. Aí ninguém coloca essa condição, ninguém coloca. Eu nomeei uma comissão recente lá no Tribunal de Ética,
e tem como presidente o doutor Adriano Josino, como relator o doutor José Adriano Pinto, 2 Adrianos, e como membro ainda tem o doutor Neomésio de Souza, para nós elaborarmos diversos modelos e deixarmos no site da UAB à disposição de quem quiser utilizá-lo, exatamente dentro dessas prevenções. Agora, aí, o pessoal já fez o contrato, não tem como solucionar isso, diga qualquer autorização escrita, um e-mail, um WhatsApp, um documento que comprove que o cliente autorizou ele a reter aqueles honorários quando do recebimento. Isso pode suprir essa falta da cláusula contratual? Pode. E se não for por esse caminho, ele pode juntar o contrato, na hora da execução da sentença, ele juntar o contrato no processo judicial e pedir ao juiz que separe aquele valor. E aí sim, aí ele fica protegido, certo? Então, é essa precaução que nós precisamos ter no que diz respeito a esses contratos normais do dia a dia. Doutor Damasceno, no que diz respeito aos percentuais, existe um percentual limite que pode ser cobrado pelo advogado? O parâmetro é o que está no artigo 20 do Código de Processo Civil, né? Limite de 20%. Porém, existem algumas situações que são de mais difícil solução e que exigem do advogado um trabalho maior. Então, há casos em que se aceita até os 30%. Mais do que isso já foge da regra geral, já foge da situação. Então, pode haver um enriquecimento indevido, um enriquecimento ilícito no caso. Então, o limite mesmo padrão é 20%, podendo chegar até 30%. Há contratos em que a parte não tem como arcar com os custos e o advogado acaba assumindo, digamos assim, todo o risco. São os chamados contratos cota-litis. O senhor poderia falar um pouco como é que fica essa questão, a relação entre cliente e advogado no contrato cota-litis? O contrato cota-litis é quando o beneficiário do direito ou o dono do direito, né, não tem condição de promover o processo, não tem dinheiro para tirar cópias, não tem dinheiro para pagar os custos iniciais, para qualquer diligência. Então, o advogado assume o risco do negócio, vamos chamar de negócio, não é um negócio porque é um direito, né, assume o risco contratual e custeia todas as despesas do processo, faz o processo, patrocina o processo, aí fica mais correto ainda, né? Patrocina o processo. E no momento do recebimento, que é um contrato de risco, no momento do recebimento do resultado da sentença, ele vai receber, além do ressarcimento pelas despesas efetuadas em virtude do processo, né? Diligência de oficial de justiça, tudo isso ele pode patrocinar, promover, ele antecipar, ele tem esse ressarcimento e o que sobrar daqui dali somados as vantagens auferidas pelo seu constituinte, os honorários sucumbenciais, somado tudo, ele pode ter direito a até 50%. Então, nesse caso, aquele percentual limite não existiria? Não, o limite não existiria, ele pode ir até 50%. Agora, só tem um detalhe importante. Nós pegamos lá no tribunal muito levantamento de causa questionando a natureza do contrato como sendo de cota-litis. Primeiro ponto, nossos colegas adoram fazer contrato cota-lite verbal. Não existe. Não existe. Aí ele volta para o normal. Ele não existe. O cota-lite, ele obrigatoriamente tem que ser escrito. Tem que ser escrito. Segundo, recebeu da parte R$200, R$100, R$50, R$500, R$1.000, R$10 mil, não interessa o valor, para custeio do processo. Desconfigurou a natureza também do cota-lite. Porque no cota-lite a parte não antecipa absolutamente nada. A responsabilidade da despesa é patrocinada pelo advogado. Doutor Damasceno, está sendo aprovado no Conselho Federal um novo Código de Ética do advogado. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre este novo Código de Ética logo após um breve intervalo. Você sabia? A OAB Ceará disponibiliza o serviço no site da instituição para ajudar o profissional do direito na busca por uma colocação no mercado de trabalho. Voltamos a entrevistar o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará, doutor José Damasceno Sampaio. Doutor Damasceno, a pergunta que ficou no ar, na realidade foi uma solicitação de que o senhor fizesse um comentário
sobre um novo Código de Ética e Disciplina do Advogado, que está para ser aprovado no Conselho Federal da OAB. Foi feito um projeto coletivo, né, de atualização do Código de Ética e Disciplina. Então, todos aí seccionais, subseccionais, tribunais de éticas, corregedorias, foram ouvidas para dar a sugestão. E a redação final já chegou ao seu desiderato e a discussão no Conselho Federal Pleno já avançou bastante. Mais da metade já está aprovada, mais da metade dos artigos do novo Código. E agora mesmo, no dia 16 de junho, eu estarei em Brasília participando do encontro de presidente de tribunais de ética para poder fecharmos mais algumas causas, algumas condições. E a promessa do presidente do Conselho Federal é que até o mês de julho este código esteja aprovado para entrar em vigor. Ele traz algumas modificações, principalmente no que diz respeito à publicidade e à propaganda. Na advocacia, alguns direitos, essas questões contratuais. Há um avanço, a questão da tecnologia, né, da informação, os meios de cobrança de honorários. Então, tem um avanço bastante bom no que diz respeito à relação do advogado com o advogado, do advogado com o cliente, do advogado com o juiz e vice-versa, né? Então, ele está sendo aprovado e acredito que nós estejamos logo no início do segundo semestre com um novo Código de Ética no Brasil. E diga-se de passagem que, na realidade, é Código de Ética e Disciplina. Por que disciplina também? Isso é interessante. A Lei 8.906 diz o seguinte, estabelece, o estatuto, né? O estatuto da advocacia e da OAB, da advocacia profissão e da OAB órgão organizador e fiscalizador e regulamentador. E a lei estabelece algumas infrações e meios comportamentais chamados meios disciplinares, que já tem uma previsão de uma pena maior, suspensão, exclusão, advertência, etc. E tem um artigo que manda para o Código de Ética, que é um código de urbanismo, de relacionamento, cuja penalidade é menor. Então, as normas, o desvio de conduta no que diz respeito às normas do Código de Ética são chamados desvio de normas éticas. E o que diz respeito ao desvio em relação às infrações previstas no Estatuto são disciplinares. Então, o Código estabelece o procedimento disciplinar e o procedimento ético. O ético ele é de menor gravame e o disciplinar são de maiores gravames, por essas duas classificações. Quando você se desvia de uma norma ética, é chamada a atenção e pode ser corrigido sem a punição. E quando é uma norma disciplinar, normalmente vai punido. Tem sanção. Tem sanção, exatamente. Doutor Damasceno, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua entrevista e também as informações aqui prestadas. Invelise Maia. Entre os dias 9 e 10 de junho, advogados públicos federais paralisaram suas atividades em todo o Brasil em prol da PEC 443/2009. No Ceará, uma assembleia aconteceu no auditório da Polícia Federal. A PEC 44309 promove o equilíbrio entre as carreiras jurídicas com assento constitucional e corrige distorções funcionais e remuneratórias, além de conferir à Advocacia Geral da União autonomia para a defesa das políticas públicas destinadas à população brasileira. De acordo com o Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Moaceni Félix Filho, o momento é considerado uma crise institucional e essa paralisação é para se buscar a valorização da categoria. A PEC 443 ela vem corrigir uma distorção remuneratória na Advocacia Geral da União, dos integrantes da Advocacia Geral da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda, advogados da União e procuradores do Bacen, do Banco Central, em relação às demais funções essenciais da Justiça, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública da União. Então, essa PEC ela vem exatamente trazer justiça para um protagonista do processo que faz a triangulação do processo, participa da mesma audiência. Então, a Advocacia Geral da União exerce funções importantes, relevantes para a sociedade, no sentido de garantir a eficácia, a eficiência das políticas públicas, a segurança jurídica dos atos administrativos do poder público. Então, a gente não poderia ficar alheio numa desvantagem remuneratória diante de tão relevo na natureza das nossas funções, no nosso munus
público que exercemos, e essa PEC 443 vem exatamente corrigir essa distorção, esse fosso que foi criado historicamente, fazendo com que nossas carreiras se tornem carreiras trampolins para outras carreiras, colegas que têm vocação para defender a coisa pública, mas que se veem atraídos pela questão remuneratória para outras carreiras. Então, tem esse viés. E a PEC 82, também 82, é outra proposta de emenda constitucional que vem trazer também tranquilidade para o exercício de nossa função. Segurança, na medida que o advogado público possa emitir um parecer sem ser perseguido, sem ser direcionado, sem ser vítima de assédio no trabalho, ou politicamente nesse aspecto. Então, essas propostas de emenda constitucional que estão tramitando no Congresso Nacional, que nós queremos pautá-las urgentemente, é exatamente nesse sentido, porque essa paralisação de 2 dias, o objetivo é chamar a atenção do governo e da sociedade para a importância da nossa função e para a necessidade, especificamente dos deputados federais, dessas medidas serem pautadas urgentemente. O procurador da Fazenda Nacional, Juliano Menezes Campos, destacou as medidas que devem ser tomadas em prol à PEC 44309. Está sendo suspenso todo o atendimento na Procuradoria Federal Nacional. Os advogados públicos que têm audiências marcadas ontem e hoje estão suspensas, não estão comparecendo. O objetivo é alertar ao governo da importância da aprovação da PEC 443, que garante a paridade entre as carreiras jurídicas. A paralisação contou com a presença do diretor da ACE, a Associação de Advogados do Ceará, Valdir Xavier, que ressaltou a importância da participação da associação e, juntamente com a OAB Ceará, em busca da valorização dos profissionais que atuam na advocacia pública. A ACE, assim como a Ordem, estão caminhando juntas numa mesma trincheira em prol da valorização da advocacia pública federal. Esse talvez seja o principal viés da proposta de emenda constitucional que está em tramitação no Congresso. Então, não é só o reajuste remuneratório que está sendo postulado, que já é uma justa pretensão de toda a advocacia pública federal, mas também a valorização dessa mesma advocacia é talvez o principal viés dessa proposta de emenda constitucional. Daí porque nós, a convite inclusive do conselheiro Moaceni Félix Filho, que é também advogado da União, trouxemos aqui a nossa solidariedade e o nosso empenho a essa causa, que é para nós agora uma das bandeiras que estamos sustentando em prol da advocacia pública. A OAB Ceará aprovou durante a sessão extraordinária do Conselho Seccional, que aconteceu na última quinta-feira, 11 de junho, a criação da subseção em Canindé. Confira. Durante a sessão extraordinária da OAB Ceará, foi aprovado, com votação entre os conselheiros e os diretores da Ordem, a criação da subseção de Canindé. A votação foi debatida com a necessidade das instalações da Ordem no interior do Estado para garantir a cidadania cearense. O presidente da subseção de Canindé, Daniel Gouveia, destacou os próximos planos para a criação de um novo braço da advocacia no interior do Estado. Nós temos aí a realização de um sonho dos advogados e operadores de direito de Canindé, que é a criação dessa subseccional. Em verdade, o anseio da sociedade já há muito tempo para que a classe tivesse realmente uma representação ativa, presente naquela cidade. Com isso, toda a sociedade ganha, porque nós sabemos do poder das ações da OAB e da sua representatividade. Então, ganha a cidadania, ganha os jurisdicionados de Canindé também. A OAB Ceará realizará na próxima sexta-feira, dia 19, o primeiro encontro da Advocacia Previdenciária do Estado do Ceará. E para conhecer detalhes sobre este encontro, nós recebemos agora em nosso estúdio a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará, doutora Regina Jansen. Doutora Regina, é um prazer tê-la novamente conosco aqui no estúdio. Nós agradecemos mais uma vez estar aqui nesse programa. Inicialmente, eu gostaria que a senhora destacasse a importância deste primeiro encontro de advogados que atuam, que militam na área previdenciária. Muito bem. É importante hoje fazer esse chamado para toda a classe que atua na área do direito previdenciário. O primeiro encontro, porque nesse status que se encontra, a reunião acontecerá na sala do Conselho da UAB. Então, esse momento é chamando todos os que militam nessa área, mas em todos os municípios do Ceará.
Então, a princípio, o encontro estava limitado apenas para os presidentes de comissão, certo, das subseções, mas devido ao chamamento, o clamor da classe, então nós achamos por bem convocar todos os representantes que atuam, né, para esse momento. Devido também à própria importância dos temas que serão abordados durante o encontro, né? Exatamente. Nós decidimos abrir para toda a classe, independente dos presidentes de comissão, dos representantes, devido aos temas. No encontro será tratada a questão das prerrogativas, certo? A questão da ética, no que diz respeito à propaganda e à publicidade, certo? Que isso aí tem que ser muito trabalhado, como é que nós devemos fazer. A questão dos honorários também. Questão dos honorários, a questão do atendimento nas agências do INSS. Perícias médicas. As perícias médicas. Outro ponto também que será abordado é o FIP, o Fórum Interinstitucional Previdenciário, certo? A advocacia previdenciária, desde 2010, através da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, nós conseguimos formar este fórum. Como nós dissemos em outros momentos, o fórum é composto pela Justiça Federal, pela Defensoria Pública da União, pela Procuradoria-Geral do INSS, pelo próprio INSS na via administrativa e judiciária, pela APREC, Associação dos Advogados Previdenciaristas do Ceará. Então, todas essas instituições estão se reunindo, né, em dois meses, tratando desses temas pertinentes à ação processual, ao direito previdenciário. No que diz respeito especificamente ao fórum, os resultados têm sido positivos, os resultados advindos destes encontros para a categoria? Sim, o fórum, olha, o estado do Ceará, a gente pode dizer que ele é um pioneiro, porque o Rio Grande do Sul existe um fórum previdenciário, mas o nascedouro dele é através da Justiça Federal. O fórum do estado do Ceará está servindo como referência nacional. Por conta de que a OAB, através da Comissão de Direito Previdenciário, chamou as instituições, certo? E eles abraçaram essa ideia. E agora, mediante a isso, nós estamos encampando levar a nível nacional, certo? Convocando o Ministério da Previdência, certo? Através do nosso Conselho Federal. Então, é um momento em que a advocacia previdenciária, ela tem que se aproximar, certo? Tirar suas dúvidas, o advogado militante na área previdenciária. É um momento de se fazer presente agora, dia 19. O encontro ele começa das 9 da manhã, vai até às 17 horas, com um intervalo para o almoço. Então, assim, é um momento de podermos discutir e encontrar soluções, apresentar sugestões, certo? E dali extrair um documento. Trocar informações. No que diz respeito às prerrogativas dos advogados que militam na área previdenciarista, qual tem sido a preocupação da OAB Ceará, por meio da Comissão de Direito Previdenciário, na defesa das prerrogativas desses advogados? Olha, no que diz respeito às prerrogativas, são muitas. Vamos desde do recebimento dos honorários, certo, na via judicial, como é que está sendo operado, a questão do recebimento deste pagamento através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, esse tema será abordado também, está em pauta, certo? A questão do atendimento nas agências do INSS, também é outro tema que vai ser abordado. Semana passada, nós tivemos uma reunião com a gerência executiva do INSS e tratamos especificamente disso, desse atendimento preferencial ao advogado, que vai às agências, né, representar o seu constituinte. Doutora Regina, este encontro, uma boa notícia para quem não puder participar, é que terá a oportunidade de acompanhá-lo através da internet, já que ele será transmitido ao vivo, não é verdade? Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esta transmissão, mas logo após um breve intervalo. Você sabia? A OAB Ceará, por meio da CAASE, disponibiliza serviços de fisioterapia. Nós voltamos a entrevistar a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará, doutora Regina Jansen, que está falando sobre o primeiro encontro dos advogados que atuam na área previdenciária. Doutora Regina, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a questão da transmissão. Quem não puder participar ao evento poderá acompanhá-lo, então, via internet, não é verdade? Exatamente. Isso é muito importante. A nossa reunião será transmitida, certo? Todo advogado poderá acessar e assistir,
Por que de ser transmitido? Porque nós entendemos que são temas pertinentes, são temas relevantes e a classe poderá interagir, certo? Poderá estar sabendo o que está sendo discutido e o que está sendo decidido. É importante também dizer que nós contaremos com a presença da diretoria da UAB. A diretoria estará presente, o presidente do Tribunal de Ética, doutor Damasceno, também estará presente, o nosso representante no Fórum Interinstitucional também se fará presente, certo? Então, a transmissão, ela vem justamente para validar e atingir a toda a classe. O presidente da Comissão de Ética, doutor Damasceno Sampaio, ele falará especificamente sobre a questão do uso da propaganda na advocacia? Exatamente. O doutor Damasceno, ele vai abordar a questão da publicidade e propaganda, certo? E também nós estamos levando para o nosso Tribunal de Ética um modelo sugestivo, onde será apresentado na reunião, certo? De contrato de honorários, para que a advocacia ela tenha um referencial, um norte. Claro. Não é impositivo, é um referencial. A classe ela precisa ter um referencial respaldado dentro do nosso código, certo? E é importante também, daí vai nascer uma questão educativa, no que se refere aos honorários advocatícios, né? Desmistificando alguns mitos, né? Que o advogado, ele trabalha através dos honorários limitados a 20%. Então, a advocacia previdenciária, ela começa agora a fazer um trabalho educativo também em conjunto com a sociedade. A senhora falou sobre um encontro que a comissão teve na semana passada com a gerência executiva e também com a Procuradoria do INSS. Exato. Onde um dos temas tratados foi o atendimento preferencial. Como é que está essa questão hoje? Muito bem. Olha, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, certo? Onde ele se posicionou favorável ao atendimento preferencial e determinou que fosse encaminhada essa decisão para o Ministério da Previdência. Então, nós estamos agora trabalhando e atuando para que seja efetivado isso aí. É uma decisão jurisprudencial, mas o status da advocacia, né, como um status constitucional que nós possuímos, nos assegura esse atendimento preferencial. Não há de se falar em exclusividade no atendimento, mas se o advogado se encontra na agência, certo? Representando aquele seu constituinte, e ele tem 2, 4, 5 representantes. Então, a questão de tirar uma senha por vez, né? Isso gera, certo? Uma dificuldade de atendimento mesmo. Então, nós estamos pleiteando, um atendimento preferencial. Se há o advogado na agência, certo? Que ele tenha um atendimento preferencial para poder solucionar aquelas suas demandas naquele momento. Até porque, caso contrário, isso acabaria afetando o próprio exercício da advocacia. Exatamente. Nós não estamos dizendo que o advogado, ele vai passar, ele quer estar à frente do segurado. Não. Mas existe a questão da prerrogativa do status constitucional que deve ser cumprida. Certo? Outra preocupação da comissão diz respeito à atuação dos atravessadores. É tanto que, salvo engano, a comissão está solicitando que sejam afixados cartazes nas agências, solicitando que o advogado se identifique dentro da agência, não é verdade? Exatamente. Ao passo que a gente pleiteia, certo, o atendimento preferencial, nós também achamos prudente que nas agências conste, certo, um cartaz da nossa OAB, pedindo para que o advogado se identifique, porque aí tanto a autarquia estará sabendo que aquela pessoa que está ali é um advogado, que está representando seu constituinte, certo? E que não se mistura com os atravessadores, porque é um pleito tanto da advocacia quanto do INSS afastar os atravessadores que causam mazelas, de fato, para os segurados. Doutora Regina, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e fica o convite para dia 19, sexta-feira, na sala do Conselho da UAB, os advogados previdenciaristas se fazerem presente. Conto com a presença de todos. Ivelise Maia. A Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da UAB Ceará realizará no próximo dia 24 de junho um seminário para debater a prevenção referente ao uso de drogas. O evento será realizado na Escola Superior de Advocacia. Qual o objetivo do encontro?
reunir toda a sociedade civil, as comunidades terapêuticas, a OAB, o Ministério Público e todas as pessoas que se envolvem com a problemática da drogadicção. Com esse evento, a comissão ela quer chamar a atenção para quê? Para prevenção. O que a gente trabalha dentro da nossa comissão é a prevenção. E nós queremos unir laços, fazer parcerias com outras comunidades, com outras entidades que têm o mesmo objetivo, a prevenção. A partir desse seminário pode surgir alguma ação promovida pela comissão, pela OAB? Com certeza sim. A partir desse seminário nós já fazemos muitas ações. Junto com a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, fazemos a prevenção, do qual eu estou coordenadora ali. E também nós queremos, depois desse evento, como eu disse antes, formar parcerias para unir mesmo e fazer prevenção dentro do Estado de Ceará. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASSE, possuem um convênio firmado com o Programa de Modernização da Advocacia, o PROMAD, para levar tecnologia até seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado, de forma gratuita, por no mínimo 6 meses. E caso você seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, inscrições até 23 de junho. Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, inscrições até 26 de junho. Confira agora uma agenda com os principais eventos jurídicos em todo o Brasil. 5º Seminário de Direito Administrativo, de 6 a 8 de agosto de 2015, na Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Mais informações, 16-3315-9128. 13º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, de 26 a 29 de agosto, na Universidade de Fortaleza, Unifor. Mais informações, 85-3477-3058. 15º Congresso Brasileiro de Direito do Estado, 23, 24 e 25 de setembro, no Rio de Janeiro. Mais informações, 0800-707-5246. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã e aos sábados, às 22h45, além dos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Todos os nossos programas também estão disponíveis no canal do YouTube, OAB-CE na TV. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.